se você estiver aprendendo sozinho, né, não tiver alguém para te ensinar, você vai perder muito material, porque você vai ter que ficar fazendo muito teste para saber, por exemplo, eu sei que o vidro, eu vou colocar tal tempo em tal temperatura, aí você coloca, aí não dá certo, passa uns minutinhos, depois que a peça está pronta, passa um tempo, a peça quebra, ou às vezes quebra até dentro do forno. Então, uma das consequências de você não saber fazer a fusão é perca de material, né? Nossa, eu lembro que é como a Gi falou, eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi assim, com base no erro e acerto. E tinha vezes que eu ia fazer uma peça, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo de peça. Em época junina, eu fui criar não lembro o ano, eu fui criar uma peça xadrez. Que eu utilizei, era redonda, eu utilizei transparente e verde, em duas camadas. Então eu cortei várias tirinhas, branca, a transparente e a verde, e intercalei branca, transparente, branca, verde, branca, verde, na primeira fila. E a outra assim, branca, verde, branca, verde, branca, verde. Por quê? Quando fundisse, as verdes que se sobrepunham sobrepunha que fala? As verdes que estavam sobrepostas uma em cima da outra davam um efeito diferenciado, um efeito bem interessante, idêntico aos quadriculados, os xadrez que a gente vê aí nas roupas de festa junina. Mas enfim, nossa, tá quente aqui. Então fiz isso, e a peça era meio grande assim, não era tão grande, mas pelo trabalho que deu, imagina só, você planear um monte de garrafa. E na época eu não estava tão preocupado em identificar, eu não sabia ainda, não tinha certeza que existia essa questão de incompatibilidade. Então eu planei um monte de garrafa, cortei um monte de garrafa, cortei as tirinhas com cuidado para o corte ficar bem reto, para não ter o vão entre as peças. Agrupei dentro do forno e elevei a tempo. Na época o forno era até o forno do Boninho. Era um forno que eu não utilizava o controlador. Ele era sem. Talvez em outro vídeo, não sei, a gente fale mais sobre isso. Então eu elevei a temperatura, tomei todo o cuidado para que saísse tudo bonitinho. Enfim, a peça dentro do forno, quando chegou lá no ponto de fusão, que deu tempo, e eu cronometrava naqueles negocinho de cozinha, não sei, você gira aqui, fica... Quando deu tempo eu fui lá ver, e estava fundida, estava bonita a peça, com brilho, pensei, uma fusão total, lindo, lindo, lindo. Fechei o forno e fiquei lá esperando resfriar, porque aí quando resfriasse eu ia termoformar, minha intenção era fazer uma bandeja. Então, assim que começou a resfriar, que o vidro entrou novamente no ponto crítico dele, depois de um tempo, eu escutei um barulho dentro do forno. Puf! Aí eu pensei, não. Tomara que não tenha sido a peça. Cheguei lá, abri o forno, a peça tinha partido no meio. Até então eu pensei que, como eu tinha aberto ela no final já do processo, depois de fundida, pode ter sido uma rajada de ar que entrou. Até aí eu fiquei na dúvida. Só que depois que resfriou, que eu tirei a peça, coloquei lá em cima da mesa, eu fui focar em criar outra. No outro dia eu vi que tinha aparecido outro trinca. 2 dias depois estava trincado em outro lugar. Ou seja, um mês depois, aquela peça não tinha só rachado no meio, ela tinha rachado no meio e as 2 outras partes tinham trincado todinha. Ou seja, perdi minha peça. Mesmo que ela não tivesse estourada dentro do forno, com o tempo eu ia perder ela. Isso foi um sinal claro de incompatibilidade. Ou seja, eu perdi material, perdi muito tempo nisso. Que já entra na outra consequência, que é você não saber fazer uma fusão bacana, que é a perca de tempo, né? Quanto tempo você demorou pra fazer essa peça? Imagina só, para planear a garrafa, os forninhos, só para vocês entenderem, eu estava utilizando forno de 40 centímetros quadrados sem controlador. Então eu só conseguia planear 2 garrafas.
por vez. Então eu colocava 2, aí elevava a temperatura, esperava um tempo, mais ou menos 1 hora até a peça se fundir, as garrafas termoformar, aí desligava. Aí tinha que esperar mais umas 2, 3 horas até que o vidro resfriasse para poder tirar, e aí colocava outro. Enfim, demorei mais de 2 dias para... Não, foi mais de 2 dias, mas fiz um dia, perdi um dia só cortando, planeando e cortando a garrafa para levar para o forno, e no final do dia eu vi que estava quebrado.